eu assisti com muita atenção à palestra inicial e, como disse o Isalci, o meu improviso foi totalmente absorvido. Eu fiquei, Cláudio, uma saia justa aqui. Eu vou repetir tudo. Não tem cabimento. Então, se vocês me permitirem, eu pretendo divagar um pouco e chegar aonde eu queria chegar, mas sem repisar aquilo que foi dito. Eu acredito que, muitas vezes, boa parte dos problemas que nós temos no Brasil tem a ver com o hábito que nós temos de defender as nossas árvores e abandonarmos a defesa das nossas florestas. Ou seja, nós olhamos os nossos interesses mais imediatos, que muitas vezes são absolutamente legítimos, mas esquecemos que as árvores estão dentro das florestas e que, às vezes, na defesa intransigente da árvore, eu posso matar a floresta que matará a nossa árvore. É como eu vejo um pouco o problema da propriedade intelectual no Brasil e do direito e a forma com que nós tratamos dessa questão. E por que eu digo isto? Na verdade, as sociedades capitalistas elas têm como pressuposto a propriedade. A propriedade é a sua mola propulsora, a mola de elevação produtiva. Todavia, a propriedade, através dos tempos, desde a transformação do Estado liberal em Estado democrático e social, veio sofrendo reflexões em relação ao papel social que ela deve ter. E é por isso que hoje, nos Estados de direito democrático e social de todo o mundo, inclusive no Estado brasileiro, a ideia do direito da propriedade vinculada a uma função social é a dimensão que deve nos orientar. Nem sempre nós conseguimos ter posições não radicais nesses temas, porque olhamos as árvores e não a floresta. Muitas vezes somos defensores intransigentes da propriedade e esquecemos da sua dimensão social. Outras vezes esquecemos a situação do proprietário e optamos por uma situação de coletivização social muito mais intensa, o que prejudica a mola propulsora do sistema. Ou seja, o equilíbrio, a boa dosagem entre os dois pontos parece ser a chave da questão, inclusive para o direito que estamos tratando, do direito à propriedade intelectual. Por que eu digo isto? Conforme foi dito na mesa antecedente, e aí uma parte da minha fala foi capturada muito mais brilhantemente do que eu poderia fazer, não há investimentos possíveis sem garantias de que os direitos dos resultados produtivos desse investimento sejam garantidos. Ninguém vai investir em nenhuma situação inovadora se não tiver, obviamente, uma compensação para esse investimento, é óbvio. É nessa perspectiva que o direito à propriedade intelectual ele existe. Ou seja, eu vou investir hoje para ter um resultado, uma invenção, uma nova tecnologia, um novo medicamento, para amanhã ter um retorno. Se eu não tiver, eu não invisto. É fato. Por outro lado, não seria legítimo que esta pessoa estivesse por tantos anos, o resto da vida, detendo o resultado de uma invenção em proveito próprio e a sociedade não pudesse compartilhar disso? É destes vetores que a questão da propriedade intelectual se equilibra. Eu tenho que dar segurança jurídica para alguém poder investir, mas, ao mesmo tempo, não posso permitir que essa pessoa, ad eternum, se aproprie do resultado daquela invenção em detrimento do ganho da sociedade. Este equilíbrio não é simples. É aí que está o nosso problema central. E é onde, ao nós olharmos as nossas árvores, nós perdemos a dimensão da floresta. Muitas vezes, quando nós temos a posição daqueles que investem e daqueles que querem ter o direito assegurado, nós radicalizamos. E esquecemos a dimensão social. Outras vezes, quando nós temos a dimensão social, nós radicalizamos e esquecemos aquele direito da pessoa que investiu. E o resultado qual é? Não se investe para a produção e mata-se a floresta depois. Nós vivemos hoje, por exemplo, e eu até como advogado posso dizer aos senhores que tenho tomado contato diretamente com essa situação em alguns processos de que participo, uma situação bastante curiosa, em que me faz recordar o dito popular. O grande problema das consequências, Cláudio, é que elas vêm depois. Não viessem depois, não teria problema.
Mas este é o problema das consequências. E nós tivemos uma decisão, a meu ver, muito correta do Supremo Tribunal Federal relativamente ao artigo 40, que foi mencionado aqui pelo presidente do NPI, que também levou uma parte da minha exposição, que o Supremo Tribunal Federal que entendeu que o parágrafo único do artigo 40 da Lei 9279, que disciplina esta matéria, seria inconstitucional. E, de fato, acho que ali era uma situação extremada, do ponto de vista dos dois vetores que nós tínhamos. O que era dado? A pessoa tinha lá uma invenção, depositava o seu pedido de patente e tinha lá o prazo legal previsto, só que havia uma regrinha no parágrafo único do artigo 40 que dizia que, em caso de força maior ou de demandas judiciais, aquilo poderia ficar indefinidamente. Ora, nós tínhamos, então, um dos vetores muito privilegiados, que era o direito absoluto que eu tenho em relação à minha invenção. E aquilo podia se conservar muito tempo. Diante do quadro do INPI, que, graças a Deus, aqui foi falado que vai passar por reformulações, e eu só tenho a aplaudir o que o presidente aqui falou, a verdade é que esta situação de morosidade histórica na aprovação de certas situações levava a descalabros. Isso se evidenciou muito na época da pandemia e atingiu fortemente a situação farmacêutica, razão pela qual o ministro Dias Toffoli deu uma decisão lapidar, a meu ver, que falou, não, efetivamente, não pode ter essa prorrogação indefinida. Declaro como inconstitucional o parágrafo único do artigo 40 da lei em questão. Decisão absolutamente, a meu ver, jurídica irrepreensível. Só que o problema é que as consequências vêm depois. Declarou-se como inconstitucional o parágrafo único e ficou o quê no lugar? E agora? Vejam, eu, de fato, não posso prorrogar indefinidamente, e é correto, mas e aqueles que fizeram os seus gastos, que gastaram seu dinheiro investindo? Se o INPI não aprova, e o seu direito? Isso gerou uma situação de insegurança jurídica brutal. Eu tenho, na Justiça, várias discussões sobre isso e com posições contraditórias do Supremo Tribunal Federal. Algumas decisões que mandam descontar o tempo que teve parado no INPI, outras dizem que não. Alguns entendendo que tem que se resolver em perdas e danos o problema, e os outros dizem, mas perdas e danos, depois que eu gastei, eu vou ter que entrar, então, com uma ação que vai demorar 2, 3 décadas para eu conseguir receber, se receber uma indenização. A insegurança jurídica é brutal. E qual seria a resposta imediata, que eu diria? Ouvindo aqui meu querido amigo Júlio Lopes, que há tanto tempo eu não ouvia, o senador Exalci, 2 brilhantes parlamentares, vamos sentar no Congresso Nacional e vamos resolver. Conseguimos? Na verdade, uma coisa que eu aprendi sendo deputado, por 8 anos, é que o Congresso é uma caixa de ressonância da sociedade, não uma caixa de vanguarda. Ele é o reflexo da sociedade. Quando uma sociedade disputa muito vivamente certas situações, o Congresso Nacional não consegue ter posições vanguardistas, porque ele é o reflexo da sociedade. Se a sociedade não pactua, o Congresso tem dificuldade de pactuar, porque ela reflete os interesses. Se as pessoas estão olhando as árvores, o Congresso não consegue defender a floresta, porque ele é a caixa de ressonância da sociedade por excelência. Ele é democraticamente composto. Então, o Congresso Nacional, para optar entre essas situações, fica entre as árvores. E quando as árvores não permitem a solução, muitas vezes, da floresta, nada acontece. Bom, mas e o Poder Executivo? O Poder Executivo, então, tem que tomar uma dianteira. Consegue sem o Congresso? Uma situação como essa passa por lei. Se o governo faz uma medida provisória para tentar equacionar este problema, essa medida provisória pode cair e, efetivamente, ser mais desastroso o resultado do que antes. O que sobra? O Poder Judiciário. E é aí que o Poder Judiciário tem canalizado todo um conjunto de situações daqueles que olham e defendem as árvores e não veem a floresta. E quem tem que ver a floresta é o Poder Judiciário. E aí surge a questão, quem controla o controlador? Frequentemente nós temos acusado, eu mesmo, com críticas, decisões judiciais.
porque acho-as muito vanguardistas, porque acho-as profundamente ativistas, porque as considero como desbordando os marcos do Estado de Direito. E digo, ninguém controla o judiciário. Agora, o que nós fizemos para que isto não acontecesse? Nós pedimos que eles cuidassem da floresta, e eles vão cuidar da forma que eles querem. Então, portanto, se o problema está conosco, vamos olhar primeiro os nossos respectivos umbigos para depois criticarmos aqueles que estamos criticando e que estão fazendo coisas que eu não concordo, é verdade, mas será que não dá para nós sentarmos um pouco e pensarmos na floresta? Será que não dá para pensarmos todos aqueles setores que estão envolvidos e que legitimamente buscam ganhos em torno dessa situação e dizerem: dá para a gente acertar uma situação de modificação legislativa em que as coisas fiquem equilibradas, em que eu garanta um investimento para aquela pessoa que fez e, ao mesmo tempo, não permita que a sociedade assista passivamente uma coisa que se perpetue ad eterno na propriedade intelectual? Eu acho que ainda nos falta muita maturidade para isto. Mas eu espero, sinceramente, e aqui eu faço uma socialização de angústias, claro, que nós venhamos a caminhar para isto. Eu, sinceramente, espero. Eu gostaria de ver todos os empresários do setor, os consumidores, os especialistas, os cientistas pensando como é que eu garanto investimentos na área da propriedade intelectual e qual é o prazo adequado, razoável, para que a sociedade se aproprie disto. Enquanto nós não tivermos civilidade para olhar a floresta e ficarmos olhando as nossas árvores, delegaremos ao Poder Judiciário para fazer. E aí, o resultado nem sempre nos agradará. Professor, portanto, indo para as suas conclusões... Nesse momento agora, dizendo, socializo as angústias. Vocês vão me perguntar, e agora, José? Eu digo, como Sócrates, só sei que nada sei. Muito obrigado. Muito obrigado.